Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! E não é que chegou sexta-feira? Não é que a sexta-feira chegou? Sejam todos muito bem-vindos! Nessa sexta-feira, dia 31/7. Sandra, seja bem-vinda, Almeida, Andréia, Fernanda, Fernando. Bom dia, Sandra. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse frio horroroso. Bom dia, Dani. Pessoal, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho para todo mundo. Bom dia, Cláudia. Seja muito bem-vinda, Andréia. Bom dia. Bora pra cima, moçada. Sexta-feira, final de semana. Bom dia, Euclides. Seja bem-vindo, Daia, Daiane, Sara. Vamos acordar. Bora pra cima. Vamos pra cima, moçada. Luiz, bom dia. Todo mundo nesse frio deve estar muito borocochô, hein? É melhor você acordar porque se ficar dormindo. Bom dia, Rogério. Está com saudade do fogo do parquinho? Ah, para. Ontem, fiz uma live ontem à noite, foi fogo no parquinho ontem, Rogério. Bora pra cima, Altair. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Solange, bom dia. Vamos tacar fogo em tudo, né, Rogério? Dá aquela aquecida, né? Isso é terrível, viu, Rogério? Isso é terrível. Bom dia, Xi! Bom dia, Nath! Seja bem-vinda! Bom dia, moçada! Ó, como todo mundo tá dormindo hoje nesse frio, cadê essa galera toda que de manhã bomba esse negócio aqui? Clica no coraçãozinho, manda aviãozinho pra todo mundo. Rogério, ontem eu fiz uma live à noite com a Sanui. E a Sanui é minha cliente lá de Americana. Tem uma boutique lá. Sanui é referência de moda lá na região de Americana, Santa Bárbara. Nossa, ontem nós tacamos fogo no parquinho, hein? Foi top a live. 2 horas de live, pra você ter noção. Foram 2 horas de live. Saímos, entramos de novo e mandamos ver. Tá muito frio mesmo, né, Eliana? Detesto esse frio. Ó, tanto que tá frio, cadê esse povo todo aí? Ninguém tá acordando hoje. Bom dia, aonde que tá? Onde que tá a moçada, Sara? A moçada, acho que tá tudo dormindo, essa mulherada hoje, hein? Oração embaixo da coberta. É, eu acho que tá todo mundo embaixo da coberta. Veja lá depois, Rogério, foi top, hein? Nós falamos sobre empregado, falamos sobre empresário, foi bem legal a live. Foi muito legal. Deixa eu abrir aqui o que eu preparei pra vocês hoje. Mas vamos ver, né, que de vez em quando... Essa semana aqui eu tô mais calma, essa semana. Semana aqui eu tô meio calma, não tô tacando tanto fogo assim, não. Precisa dar uma renovada, né, doutor Rogério? A gente acalma o povo, depois a gente taca fogo de novo no povo e assim a gente vai indo, né? Bom dia, doutora Paula, Juliana, bom dia. Sejam bem-vindos. Gente, manda aviãozinho pra todo mundo. Sextou, né, Ana Júlia? Nem me fale, Ana Júlia. Nem me fale. Você levanta cedo porque você é obrigado? Ah, Rogério, fala assim não. Levantar cedo é saúde. Saúde é acordar cedo e já pular da cama. Ó, quem acordou aqui? Meire! Bom dia, Meire! Que bom tê-la aqui. Silvana!
Solange, você tá percebendo a minha serenidade? Ah, Silvana, depois que ontem eu fiz a minha sobrancelha, agora eu sou uma nova mulher, entendeu? Você viu ontem meus stories da minha sobrancelha nova? Bom dia, Tânia, seja bem-vinda. Paulinha tá valendo o quê? O Milagre da Manhã? Nossa, é super top. Paula, eu adoro esse livro. Inclusive, Paula, você conhece? Tem o livro e tem o diário, Paula. Você tem o diário? Vale a pena, viu? Não sei se você já tem o diário, que é o livro de atividades. Compra o livro de atividades para você ver como sua vida dá uma viravolta aí, viu? Dá uma bela mexida na sua vida. Ó, cadê Fabiana? Fabiana ontem não tava legalzinha também por conta desse frio. Fabi tá lá em Americana. E sei que tá todo mundo aí meio amuado com esse frio. Por isso que eu não gosto de frio, gente. A Aninha falando que eu tava linda na live ontem. Ai, Aninha, obrigada. É porque eu coloquei uns efeitos aqui especiais, assim, ó, pro pessoal acreditar em mim. Eu tava produzida? Tava nada, Aninha. Eu só tava com um cachecol diferente. Aí a gente coloca um monte de filtro, Aninha, e a gente fica lindo na live com um monte de filtro. Paulinha não tem o diário ainda? Vale a pena. Vale a pena. Você faz um monte de exercícios com ele, é bem legal. Bom dia, Adriana Stuck. Bom dia, Marisa. Bem-vinda. Vamos lá então, pessoal. Vamos mandar bala aqui num texto que eu separei para vocês. Érica, bom dia. E para que a gente possa refletir sobre esse texto durante essa semana. Vamos lá? Bom, e aí vocês vão mandando aviãozinho pra galera. Vão mandando coraçãozinho. Eu não sou linda não, Aninha. Você que é. Além de você ser linda, você é muito legal. Aninha e o Davi, casal super querido da gente. A gente foi participar de um encontro de casais e nunca mais vou esquecer, viu, Aninha? O pessoal entrou na sexta-feira, à tardezinha, né, no hotel, e eu tinha aula. E aí eu ia chegar no hotel de madrugada. A Aninha com o Davi ficaram sentados, me esperando chegar. Nunca mais vou esquecer disso, viu, Aninha? Do seu acolhimento, viu? Muito obrigada. Você e o Davi são pessoas excepcionais, viu? São gente boníssima que a gente ama demais. Olha só, Meire e Tânia gêmeas. É verdade, Meire e Tânia. Bom dia, Aninha. Ainda bem que você levantou, hein, Aninha? Porque, ó, só tô vendo Shin nessa live. Jéssica, bom dia. Mas vamos lá. Bom, pessoal, separei um texto aqui hoje para falar com vocês, trazer uma mensagem hoje para vocês. Na verdade, fazer vocês refletirem sobre algumas coisas da própria vida de vocês, tá? Eu gosto demais das histórias de Davi. Gosto muito das histórias de Davi. Fabi. E bom dia, Fabi. Gosto muito das histórias de Davi, porque as histórias de Davi, elas são histórias de encorajamento. E as histórias de Davi, muito do que Davi passou, muitas pessoas passam. Eu acho difícil uma pessoa não se identificar, pelo menos com algum trecho, alguma coisa que aconteceu na vida de Davi. E a gente sabe que Davi, ele tinha vários irmãos, se não me engano eram 7 irmãos, era uma família de 7 irmãos. E Davi era o menorzinho deles, era o mais jovem deles. E havia um cara chamado Samuel, que foi ordenado por Deus para que ungisse então o próximo rei de Israel. E aí Samuel vai à casa da família de Davi. E os irmãos de Davi, todos, né? A palavra fala que todos eram muito fortes, todos eram muito altos, todos tinham, na verdade, a aparência física de um lutador, né? De um cara que ia para a guerra, menos Davi. Davi era um menorzinho, mirradinho, tanto que quanto os irmãos eram todos aí escalados para trabalharem e fazerem parte lá do exército, Davi não era, porque ele não tinha nem porte físico para isso. A turma não dava muito crédito para ele. E Davi era, na verdade, um apacentador de ovelhas.
E aí aparece Samuel no meio da jogada e vai lá para poder ungir quem seria o rei de Israel. E aí Samuel até questiona Deus, fala, mas Deus, como é que eu vou saber quem é, né? Daquela galera toda lá, como é que eu vou saber quem é? E Deus fala assim, bom, pode ir lá que eu vou orientando você e você vai saber. Só que quando Samuel chega lá, Samuel dá de cara com aqueles irmãos, né? Tudo muito forte e tal. Tanto que até Samuel, que era quem iria ungir o cara, ficou até meio confuso, né? Ficou surpreendido com a beleza e com a masculinidade dos irmãos. E realmente, na hora de ungir ali, ele falou, quem será que é, né? Tanto que a palavra fala que ele até, a aparência dos irmãos confundiu Samuel. E aí até que foi passando de um a um e Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que ele pergunta lá para o pai de Davi, tá, passou todos os filhos do senhor tem mais algum filho? E aí o pai de Davi fala assim, olha, tem mais um, mas ele apacenta ovelha, tipo assim, ó, e não é nada não, acho que isso tá errado, não vai dar muita coisa com esse aí. E aí o Samuel falou, não, eu vou esperar, e tem um trecho ainda na palavra que fala assim, nós não vamos ainda comer, sentarmos à mesa, antes de chegar Davi para que eu possa conhecê-lo e saber se não é ele, aí o filho, quem será então ungido rei de Israel. E assim o fez, chega Davi e aí o Senhor fala para Samuel, pode ungir, que é este aí que será então o próximo rei de Israel. E quem gosta dessa história, vou passar para você onde que tá aqui, tá em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Então a primeira coisa que eu queria tratar com vocês aqui é essa questão, né? Algumas das lições que a gente pode pensar sobre a vida de Samuel, sobre a vida de Davi. Por isso que eu falei, tem muita coisa na história de Davi que a gente consegue aproveitar e trazer muito para a nossa vida. Primeira lição aí que a gente pode falar é em relação à aparência, né? Essa é a primeira lição, isso é primeiro. O texto todo, inclusive, ele fala da aparência. A gente sabe que Deus levanta os que não são para confundir os que são. Deus assim cara, ele é campeão para fazer essas coisas. Deus é craque em fazer isso. Ele levanta os fracos para confundir os fortes, levanta os que não são para confundir os que são. Às vezes as pessoas batem o olho em você e não dá nada para você. E hoje eu quero falar dessa potência que tem dentro de você. Eu queria dizer para você que o que define o que você vai ser e o seu destino não são as circunstâncias, mas que você tenha uma verdadeira clareza que o que define o seu destino e o que define fazer que você realmente cumpra a missão que você tem que cumprir na verdade, a escolha. Eu não sei se você, algum momento da tua vida, você já se sentiu desprezado. E aí eu quero falar nesse momento com você sobre o desprezo. Para nós, né, que trabalhamos com a área de comportamento humano, tem diversos estudos aonde fala sobre o que o desprezo causa na vida de uma pessoa. Paulinha, é 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Primeira coisa, eu quero falar com vocês sobre essa questão do desprezo. Alguém daqui já foi desprezado? Nós que trabalhamos com comportamento humano, a gente sabe que o ser humano, existem alguns sentimentos que o ser humano tem dificuldade de administrar. E o desprezo é um dos sentimentos, sabe? Sentir-se desprezado adoece a nossa alma. Se você tiver um animal na sua casa, você tem um cachorrinho na tua casa, e ele já mora com você há alguns anos, e você ganha um filhote de um outro cachorrinho. Quando você traz esse filhote para casa, às vezes você esquece de brincar com o mais velho. O mais velho vai morrer
por conta do desprezo. O animal morre. E o ser humano é a mesma coisa. E eu vejo como eu atendo muitas pessoas, por isso que eu falo para vocês, tudo que eu falo aqui nas lives com vocês, tudo que eu conto e compartilho com vocês, faz parte das minhas histórias aí de 30 anos, 20 anos de atendimento. E eu vejo bastante pais que têm filhos e que compara, sabe, um filho com o outro. E esses pais que fazem isso, eles não têm noção do que eles estão causando na cabeça dessas crianças. Queria que vocês entendessem que cada pessoa tem a sua própria particularidade. Cada pessoa nesse mundo tem a sua própria missão aqui. E cada pessoa tem a sua própria habilidade. É muito comum em casas, a gente tem estudos sobre isso. Casas em que pais têm 3 filhos. Aí o mais velho é bajulado porque ele é mais velho. O mais novo é bajulado porque ele é o caçula. E esquecem do filho do meio. A palavra não fala necessariamente um dos motivos do porquê Davi era meio que no escanteio. Talvez por conta da sua aparência física. Não era o cara lá de 1,80 m, musculoso como o pai dele queria. Mas o cara tinha uma escolha. O cara era escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Quando a gente fala de família, e como eu sempre comento com vocês, né? Eu já larguei mão de planejar umas coisas aqui que eu planejo. Chega na hora que as coisas vêm acontecendo e eu vou direcionando o meu recado para você da manhã de uma outra forma. Quando a gente fala de família, o maior índice, gente, de jovens e adultos desacreditados, isso tudo começa lá na infância, começa com o desprezo. Principalmente quando nós temos pais que eles idealizavam ser alguma coisa na vida e por caminhos diferentes não conseguiram ser, eles acabam querendo que as crianças, os seus filhos, sejam isso. E quando seus filhos não se tornam aquilo que eles idealizaram dentro da cabeça deles, essas crianças são desprezadas por esses pais. E o desprezo, gente, são em atitudes muito sutis. O desprezo acontece na comparação. Quando eu comparo um filho com o outro, estou falando de filho aqui porque nem sei muitas vezes por que eu estou te dizendo aqui sobre filhos, mas me veio aqui a intenção de comentar um pouco com vocês sobre isso. O desprezo causa uma ferida dentro do ser humano desse tamanho. E o desprezo faz com que o ser humano passe a sua vida inteira tentando provar para as outras pessoas coisas que ele não precisa provar. A palavra fala que mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandone, Deus não te abandona. E a primeira referência que um ser humano tem quando ele nasce é com o pai e com a mãe. E às vezes essa preferência que tem dentro da casa, existe uma preferência dentro da casa, a pessoa não tem noção que ela está matando o outro todo dia um pouquinho. E eu não sei qual era o sentimento de Davi, porque a palavra não fala isso, mas fala muito dessa questão do desprezo de Davi, né? E por isso que eu falo que a Bíblia é um manual, né? Não existe nada que aconteça com a gente que não esteja lá discorrido, descrito na Bíblia. E eu não sei quantos filhos você tem, nem sei de família, de quantos irmãos você vem. Mas a comparação, alguém escreveu aí exatamente o que eu ia falar e já me passou, não consegui ler quem foi. A comparação, gente, é o princípio da discórdia. Todo mundo tem algo para oferecer. Todo mundo tem algo. Você quer acabar com a autoestima do teu filho? É você começar a fazer comparações. Sabe quando é que isso vai dar problema? Não vai ser agora, que ele tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 anos. Esse problema dá na vida adulta. Porque você vai criar um sujeito
sem nenhuma confiança nele mesmo. Você vai criar um sujeito com uma autoestima lá embaixo, que para você voltar a autoestima é difícil, porque impacta demais nos nossos resultados. Uma pessoa que ela é desprezada, ela passa a vida dela não vivendo, ela não vive. Uma pessoa que viveu o sentimento do desprezo, ela passa a vida dela tentando provar para as pessoas o quanto ela é boa. E ela nunca vai conseguir provar o quanto ela é boa, porque ela está tentando fazer isso exatamente para aquelas pessoas que a desprezavam enquanto criança. Por mais que essas pessoas desprezadas, saiam da casa dos seus pais, por exemplo, mudem de cidade, esse buraco que tem dentro delas nunca é curado. Porque o fato de vocês se distanciarem das pessoas que te fazem mal, preste atenção no que eu quero falar para você. O fato de você se distanciar de quem te faz mal não cura ferida. Você pode mudar de país, mas a ferida ela é interna, ela tá dentro de você. De verdade, às vezes me cansa ver pais fazendo isso. De verdade, eu atendo às vezes pais que vêm com essa mesma história. Porque, Érica, eu tenho 2 filhos. Olha, um é uma beleza. Um é isso, é aquilo outro. O outro, nossa, o outro só me causa problema. Um é uma bênção, vai na escola, eu não tenho problema nenhum com o mais velho. Às vezes eu escuto isso. Agora o mais novo é um horror. Não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar. E aí eu faço sempre uma pergunta. Você já sentou com ele e perguntou o motivo disso? A gente, os pais, eles perderam, sabe, esse tato de conversar com os filhos. E não estou dizendo que eles fazem isso por mal, não. É porque eles também vêm de uma criação em que não se conversa. Você já sentou para perguntar para o seu filho por que ele está se comportando dessa forma? O desprezo, tem um exercício que eu fiz lá no grupo 21 dias. O desprezo, gente, o desprezo é algo que impacta demais na construção e na destruição da nossa autoestima. Você que está me assistindo agora, eu vejo que tá um monte de gente aí escrevendo bastante coisa, às vezes não dou conta de ler tudo isso aqui. Talvez você tenha sido desprezado. E por que o desprezo de pai e mãe é 1000 vezes pior do que o desprezo do tio, o desprezo da avó, que tá cheio de vó que despreza neto, que me dá ranço, sabe? Vó que não gosta do neto, porque ela não gosta da nora, tem que se tratar. Essa avó precisa de tratamento. Quando a dificuldade que a gente tem é de viver com o desprezo da família, é porque o desprezo a família tem um grau de importância para essa pessoa. Então, quanto maior é o grau de importância que a pessoa tem na nossa vida, mais difícil para nós é lidar com o desprezo dela. Então, quando nós vamos buscar um tratamento, né? Quando a gente olha e fala, Érica, eu preciso de um tratamento. O fato de o que nós temos que ressignificar? O grau de importância que nós damos para aquela pessoa. E vou dizer mais para vocês. Quando nós somos criança, nós não temos, né? Enquanto crianças, a gente não tem esse discernimento. A gente não tem ferramenta. A única coisa que a gente tem quando a gente é criança, a gente tenta, né? Se sentir acolhido pelo pai e pela mãe. Agora, se eu já tenho uma mãe, né? E falo da mãe, gente, porque a mãe impacta mais do que o pai. O pai tem um impacto muito grande, mas a mãe também. Chove de jovens que sofrem por causa da tal da famosa separação. O fato dos adultos se separarem, tá ok. Não tá conseguindo conviver mais junto, tá tudo bem. Ninguém precisa ficar
sabe, a história do casado para sempre, só que fica todo mundo se matando dentro da casa, desenvolvendo um monte de problema psicológico nessas crianças. Só que o fato da separação não significa abandono. Acontece muito mais com os rapazes, com as mulheres acontece também, com as mães, de encerrar um casamento, iniciar um outro casamento. Isso acontece de verdade. Agora, quando a gente fala do pai e da mãe, do pai principalmente, às vezes o pai, ele vai buscar, né, uma outra parceira, uma outra companheira fora do casamento e ele esquece aquelas crianças. Um dia eu atendi um jovem que me procurou porque ele tinha muita dificuldade em falar em público, extremamente tímido. Conversando um pouco com ele sobre esse assunto, até para eu poder entender se o que esse rapaz tinha era insegurança ou era trauma. Porque se for trauma eu não posso tratar, eu tenho que encaminhá-lo para uma terapia. Insegurança, deixa comigo. E esse moço, filho de pais separados. E esse moço, acho que ele queria contar tanta coisa para alguém e não tinha para quem falar. Ele acabou contando para mim muita coisa da vida dele. E uma coisa que ficou muito marcada, que entrou num trecho da conversa, que eu queria conhecer um pouquinho mais ele, sabe? O que ele fazia. E aí entrei na conversa e falei para ele, me conta um pouco aí a sua adolescência, o que você fazia, para eu poder, pelo menos, ali ter um diagnóstico de como é que eu posso te ajudar. E aí uma coisa que ficou muito clara, esse rapaz já tinha seus 27, 28 anos, trabalha numa multinacional aqui da região nossa. E ele falou assim pra mim, uma coisa que eu não consigo lidar é com o desprezo do meu pai. O meu pai, ele foi embora com uma outra pessoa, porque ele com a minha mãe se matavam, brigavam lá o tempo todo. Ainda ele falou, olha, meu pai bebia, chegava em casa, quebrava o pau com todo mundo. Uma história comum, né? Muito comum na nossa sociedade. E esse cara esse pai foi viver com uma outra pessoa. E essa outra pessoa tinha filhos. E coincidentemente o filho da moça tinha o mesmo nome que ele. E o filho da moça tinha a idade próxima da dele. Eles não tinham praticamente diferente de idade. O que o pai fez? O pai simplesmente trocou, sabe? Esse rapaz Marcos e o outro lá era Marcos. Simplesmente troquei de Marcos. Esse moço, os danos que esse pai causou na vida desse menino, porque esse menino entrava em contato com o pai não queria atender. Esse menino, o pai marcava que ia lá no Natal, no Réveillon, não sei o que, visitar esse menino. Esse pai não ia visitar esse menino. Esse menino esse menino via o pai passeando com o outro menino, porque sempre vai ter aquele que vai lá para te contar. Então, gente, são histórias que você fala assim, não dá para acreditar que uma situação de desprezo, ela possa nascer dentro da nossa própria casa. Às vezes as pessoas vêm dar palpite na nossa vida, falar tanta coisa, você não faz isso, você não tem coragem de fazer aquilo, você não toma atitude, mas a pessoa ela conviveu desde a infância dela com um sentimento de rejeição muito grande, que ela não consegue às vezes abrir mão até de um relacionamento abusivo. Quando a gente vê esses relacionamentos abusivos, que a gente desce o pau, xinga todo mundo, né? E a pessoa não consegue sair daquele relacionamento abusivo, gente, isso não é normal. É comum, mas não é normal. A gente precisa entender o que faz uma pessoa se manter num relacionamento abusivo. E muitas vezes o que faz uma pessoa se manter nesse relacionamento abusivo é exatamente o desprezo que um dia ela sofreu lá atrás. Nós, enquanto pessoas, gente, nós somos um ser multidisciplinar. A gente não é matemática, né? Quisera eu que fôssemos matemática, tanto que eu sou da área de exata, quisera eu administrar o sentimento nosso feito matemática. Quando nós ficamos adultos e nós conseguimos administrar o nosso sentimento, fica muito mais fácil hoje eu acolher aquilo que me interessa e descartar aquilo que não me interessa. Mas eu não sou fruto do hoje. Eu sou fruto de tudo que aconteceu lá atrás. Outro caso que eu atendo demais, é mães, a própria mãe falar isso pra mim, e depois jovens que vêm no atendimento, enfim. Ah, então, Érica, eu tenho 2 meninos. Na verdade,
O meu sonho era ter menina, mas eu tive menino. E aí começa a tratar aquele bebê que não tem absolutamente nada a ver com isso, com desprezo. Mas eu já tenho um menino, agora nasce esse aqui. Então, hoje eu queria dizer algumas coisas para vocês sobre essa questão de desprezar. Por isso eu peguei esse texto de Davi, e tem uma série de coisas aqui que o texto dele fala. Dizer para vocês que às vezes a falta de atitude de vocês em determinadas áreas, elas não diz respeito somente àquela área ali eu não vou romper uma relação só porque eu não tenho dinheiro. Não, tem muita coisa envolvida aí, e eu diria para você, é muito mais emocional do que físico o negócio. Muito mais emocional do que físico. Agora, eu quero pegar esse pedacinho dessa palavra aqui de Davi, aonde ele acaba sendo ungido então. E aí eu quero ter um particular com você que se sente aí desprezado e que me escreveu, várias pessoas colocaram aí em relação ao seu desprezo. Tem um trecho da Bíblia que diz que mesmo que o teu pai e a tua mãe, ele abandone você, Deus não vai te abandonar. E quando Davi é ungido, o rei, e acaba se tornando um grande rei, foi um dos reis mais famosos, né, que a Bíblia conta na história. Quando Davi é ungido, Deus fala assim, ainda tem um trecho que diz assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E hoje eu queria dizer isso para você. Existem algumas unções, né, que são colocadas na nossa vida, diversas unções que são colocadas em nós, e que elas são só suas. E que essa unção que é colocada sobre você não precisa da legalidade do teu pai e da tua mãe e da tua avó e da pessoa que te desprezou para fazer você ser quem realmente você é. Preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora. O fato do teu pai e da tua mãe ter desprezado você, ou qualquer outro parente, ou qualquer outra pessoa que você entenda que era uma pessoa que tinha um grau de importância na tua vida, o fato dessas pessoas fazerem isso com você não muda em absolutamente nada acerca da unção que Deus tem para você. Se está destinado a você, se o projeto que Deus tem na tua vida é de ser o rei de Israel, pode a tua mãe te desprezar, pode o teu pai te desprezar, pode o teu tio, pode a sua professora te desprezar, que o que tem que ser seu, será seu. Às vezes os nossos pais agem conosco exatamente como os pais deles agiram com eles. E os nossos avós agiram assim com os nossos pais, porque os nossos bisavós agiram assim com eles. E a história vai. Agora você hoje, que vive no século 21, pode quebrar esse ciclo. Não que lá atrás essas pessoas não conseguissem quebrar, mas talvez lá atrás as pessoas não tivessem ninguém para ter essa conversa, esse particular que eu estou tendo com você aqui. Então, eu gostaria que você melhorasse realmente a sua saúde psíquica e emocional. Que você hoje não alimente mais na sua cabeça essa história do desprezo, por você ter sido desprezada. Alimente na tua cabeça agora, sabe, ocupe-se em tentar encontrar qual é a unção que está sobre você. Porque foi para isso que você nasceu e você foi ungido por Deus. Todos nós somos ungidos. Todos nós temos uma missão. E o fato de a gente ficar, apegado a sentimentos como esse, de desprezo, não permite com que a gente cresça na nossa vida e vá viver as maravilhas que tem Deus para nós, as maravilhas de Deus para nós.
Existe um reino esperando você. Da mesma forma que existia um reino esperando Davi. Então, talvez você só esteja querendo hoje fazer parte ou se colocar como rei num reinado que não é seu. Outra coisa que eu quero te falar, não perca mais o seu tempo querendo provar para as pessoas que te desprezaram o quanto importante você é. Isso desgasta demais você. E você não vai conseguir ter o reconhecimento que você quer ter. Porque essas pessoas não enxergam você de outra forma que não seja te desprezando. E eu quero dizer mais para você. O problema não está com você. Viu, Solange? O problema está com eles. Porque uma pessoa normal, em seu juízo normal, não sai por aí destruindo outros seres humanos. Uma pessoa normal que esteja, sabe, com as suas qualificações emocionais em dia, elas não saem daí destruindo outros seres humanos. O desprezo machuca, o desprezo cria uma ferida dentro do ser humano que para a gente conseguir reparar isso, talvez a gente não vá conseguir reparar isso para o resto da nossa vida. Mas uma coisa que a gente pode fazer e que minimiza muito isso é simplesmente substituir para nós o grau de importância que nós damos para aquelas pessoas a quem nós amamos, a quem nós gostaríamos que prestassem a atenção em nós. Essas crianças, tem muita gente que desenvolve, inúmeras doenças psicossomáticas, como por exemplo toque, transtorno obsessivo compulsivo, uma forma que eu tenho de chamar a atenção. Outras crianças, outros jovens, e eu tô dizendo aqui criança, mas a gente estende esse nosso comportamento na vida adulta. Outras crianças desenvolvem comportamentos de hiperatividade porque ela quer chamar a atenção. Enquanto criança a gente faz isso. E enquanto adulto, o que é que a gente faz para chamar atenção? A gente come pra caramba, fica acima do peso. A gente para de comer, fica abaixo do peso. A gente trabalha feito um louco, feito um workaholic, trabalha sem parar. É como se houvesse um grito. É uma maneira da gente gritar em silêncio para aquelas pessoas que nos desprezaram em virtude disso. Famílias que colocam estereótipos nessas crianças. Eu sigo muita gente aí no Instagram e tem uma pessoa que eu sigo, ela tem gêmeos. Um casalzinho de gêmeos. E um dos gêmeos é loirinho, de olhos azuis, aquela criança que você fala, sabe, criança de revista? O outro é normal, entre aspas. Tem cabelo preto e olhos escuros. Se você entrar no Instagram dessa pessoa, tem 60 mil fotos do loirinho de olho azul. Mas tem 2 ou 3 do moreninho de olho preto. A mãe não tem noção do estrago que ela tá fazendo na cabeça dessa criança. Só que não é agora, que eles têm meses, que eles estão aprendendo a sentar, que eles estão começando a caminhar. Isto vai ser lá na frente. É lá na frente que vai acontecer. O desprezo vai acontecer, o resultado vai acontecer. Essa comparação que as pessoas fazem, elas destroem o ser humano. Davi talvez fosse uma pessoa mais bem resolvida e se tornou o grande rei de Israel, hein? Mas quantas unções são colocadas sobre você e que você tenha dúvida dentro de você
para saber se você vai dar conta em ser ou não o rei de Israel? Quantas coisas já foram profetizadas sobre a sua vida? E esse buraco que você tem dentro de você, causado pelo desprezo em cima de você, coloca em você dúvidas de que você não vai dar conta daquilo que você tem, daquilo que foi te dado. Então, hoje, sabe, se você não consegue realmente administrar esse turbilhão de sentimentos que tem dentro de você, em virtude do desprezo, procure ajuda psicológica e está tudo bem. Não tenho resistência com isso. Sabe? Porque eu não sei quanto tempo de vida lhe resta. 10 anos, 20 anos, 40 anos, 2 meses. Ninguém de nós aqui sabemos. Mas que você tenha, sabe, esse período de tempo, esse período que você tenha realmente de felicidade. Outra coisa que eu quero falar aqui, meninas que se envolvem em relacionamentos jovens, acabam namorando 1, 2 pessoas e olhe lá, acaba montando, construindo o seu casamento com o cara de 30 anos. Então a pessoa mais importante na vida dela acaba sendo o cara. E num determinado momento, essa moça consegue sentir o desprezo do cara. Porque isso que vocês precisam entender. Quanto maior é o grau de importância que uma pessoa tem para você, maior é o estrago do desprezo dela com você. Por isso que nós temos que cuidar de nós enquanto pessoa. Temos que cuidar, sabe, do nosso... Por isso que o autoconhecimento é importante. Quando nós não nos conhecemos, nós damos a legalidade para outra pessoa definir o valor que nós temos. Então, quantas pessoas hoje, gente, e assim, eu posso dizer para você, nos meus atendimentos, chovem isso, chovem. Você não precisa, de verdade, você não deve definir o valor que você tem, em virtude das considerações que a sua família um dia fez a seu respeito. Quem define o nosso valor, somos nós e a nossa intimidade que nós temos com Deus. O Jean está me perguntando, é possível a pessoa conseguir reverter o desprezo lendo livros e tendo amizades verdadeiras? Eu acredito que não, Jean. Essa é a minha opinião. Eu acredito que, dependendo da intensidade que vivemos esse desprezo, nós vamos precisar sim da ajuda de um profissional que nos permita ressignificar o grau de importância que aquela pessoa tem na nossa vida em relação ao que ela nos causou. Outra coisa importante para dizer aqui, afastar-se da pessoa não significa, como eu falei no começo da live, que você resolveu esta ferida enorme que você tem dentro de você. Outra coisa para te falar aqui, a gente passa por estágios nesse momento do desprezo. No primeiro momento, você se sente a pior das pessoas. A pior. Quando você começa a frequentar a família, por exemplo, da tua esposa, do teu marido, sei lá, e ocorre esse desprezo. Então, a primeira coisa, a gente se sente a pior das piores. Depois começa a despertar em nós uma vontade absurda de querer provar para aquele que nos desprezou quem nós somos. Porque nós estamos, a pessoa que ela é desprezada, ela acostuma-se com as migalhas de amor que é dado a ela. E ela aprende isso lá na infância. Aí nós queremos a qualquer custo, nos tornarmos uma pessoa que nós não somos e que está judiando de nós a cada dia, para tentar se sentir aceita por aquele.
Depois o terceiro estágio, quando a gente cansa disso, porque chega uma hora que a gente cansa disso, considerando que essa ferida vai aumentando cada vez mais, a gente passa para o terceiro estágio, que a gente começa a ter raiva da pessoa. Você começa a ter raiva, você começa a bater de frente com ela. Você começa a discutir com ela. E quanto mais você discute com a pessoa, mais machucado você fica. E aí você, por não conseguir resolver esse quadro que já se tornou crônico, você parte para a quarta fase para resolver essa história. Você simplesmente se afasta. Os anos se passam, essas pessoas envelhecem e você, dentro do seu tempo, envelhece e essas pessoas morrem. E você viveu uma vida sem conseguir resolver esta angústia. Eu atendi um dia uma senhora que a cada 3 falas que ela falava comigo, ela repetia na fala dela que os pais dela, que ela é filha de uma família de 3, são 3 irmãos. Que a avó gostava da irmã mais velha, que a mãe gostava do irmão mais novo e que quem poderia gostar dela, que era o pai, tinha ido embora. Então, o quanto essa pessoa cresceu com essa raiz de amargura a vida inteira dela e só fez besteira na vida dela. Então, hoje, na live de hoje, eu queria convidar você a olhar para esse seu sentimento, mas de uma forma racional, se você conseguir organizar esses seus sentimentos e entender que você pode fazer o mundo e o fundo. Se a pessoa despreza e você não tem um grau de importância para ela, você pode morrer de trabalhar, você pode morrer de estudar, você pode comprar casa no condomínio para impressioná-la, você pode inclusive ter na tua cabeça a vontade de você trabalhar tanto e começar a dar a ela, por exemplo, um salário por mês, tentando despertar nela um sentimento de amor que você tem buscado a vida inteira e não tem conseguido. Pare de se machucar. Pare de se mutilar. Pare. Sabe? Pais e mães que diz na cara da pessoa, você não deveria de ter nascido, isso é um problema na minha vida. Quantos filhos escutam isso? Quantos e quantos e quantos e quantos? Gente, eu, enquanto professora de educação infantil, se vocês soubessem as histórias que essas crianças contam para nós, enquanto professores em sala de aula, eu chorava de escutar. Eu chorava de escutar a história. Aquele adolescente que quebra tudo lá na escola, aquele cara lá sofre desprezo desde que nasceu. Desde que nasceu. E o fato de você dizer assim, eu não me importo mesmo com isso, é mentira. Existe uma ferida enorme dentro de você. Por isso que para outras coisas você não consegue tomar decisões assertivas. É muito difícil e muito duro a gente lidar com o desprezo. Você chegar num local, no teu trabalho, e a equipe te desprezar. Muito difícil isso. A gente não consegue conviver com esse sentimento. Você chegar lá na casa dos teus pais, e o pai e a mãe valoriza um irmão e não valoriza você, diz que você não deu certo. Muito difícil isso. Então hoje, a live de hoje, eu chamaria até que seria uma live, sei lá, passos para você se curar do desprezo. Não adianta você mais se matar do jeito que você está se matando. Adoecendo do jeito que você adoece. Querendo conquistar o mundo para mostrar para as pessoas que te desprezaram. Não por conta de ego. Tem gente que quer mostrar, gente, presta atenção nisso. Tem gente que quer mostrar suas conquistas, não é por causa do ego. É que a pessoa ela é tão carente de amor, mas tão carente de amor, que ela quer conquistar o mundo para ver se essas pessoas que cuspiram nela a vida todas, sabe, dá para ela uma parcelinha.
um pedacinho de amor, que é isso que ela precisa. Aí tem gente que vive numa família assim, a autoestima tá lá embaixo. O primeiro para-raio de treta que aparece na vida, ela casa com esse cara. E esse cara acaba de bagunçar a vida dela, acaba de destruir o tantinho de estima que ela tinha. Acaba destruindo a vida dela inteira. Como que ele destrói a vida dela? Traindo, mentindo, enganando. Então não permitam-se mais. Vocês não nasceram para viver de migalhas de amor. Não aceitem, sabe? Olha só, o Jô falando aqui, vivo isso constantemente com a minha mãe. Muito difícil, Jô. Eu posso dizer para você que eu entendo você perfeitamente. Quando você me conta que o coração sangra, eu entendo, porque a mãe, gente, a mãe, nós tivemos ali ligados com a nossa mãe pelo nosso cordão umbilical. Eu não sei se vocês sabem, no nosso cordão umbilical tem mais de 72 mil conexões nervosas. Quando uma pessoa morre, 3 horas depois, mais ou menos, que o umbigo, ele esfria, o umbigo fica quente por 3 horas. E nós passamos a nossa vida ligado com a mãe. Que é esse sentimento da mãe, muitas vezes, não aceitar o filho pelas escolhas que ele fez. Gente, nós temos que ter compaixão pelas pessoas. Sabe? Ah, porque eu não aceito o meu filho, porque o meu filho escolheu morar com um rapaz. A minha filha escolheu morar com uma moça. Gente, isso é tão pequeno pela grandiosidade do amor de Cristo por nós. A gente passa a nossa vida querendo que as pessoas dê legalidade, inclusive para dizer se nós queremos continuar sendo menino. Cada um vai arcar com as suas escolhas, pelo amor de Deus. Amem as pessoas. Simplesmente amem as pessoas. A Tânia tá me fazendo uma pergunta aqui. Quando isso acontece na infância e os pais mudaram e agora agem com afeto, isso muda? Olha, Tânia, eu vou dizer uma coisa para você. Esse sentimento, ele precisa ser ressignificado. É como se eu falasse para você, Tânia, aquela história que a gente vê. Quebre um copo e colhe o copo. É a mesma coisa? É assim que a gente define o sentimento de um ser humano. Nós nunca vamos conseguir apagar uma cicatriz que nós deixamos na vida das outras pessoas. Eu não gosto de julgar, sabe? Uma coisa que eu não gosto de fazer, ficar julgando as pessoas. Detesto isso. Eu não gostaria de ser cicatriz no coração de ninguém. Eu não gostaria de ser ferida no coração de ninguém. Isso é algo para a gente pensar na live de hoje. Aquele nosso filho, aquele nosso irmão, aquele cara que trabalha com a gente, aquelas cicatrizes que estão no coração, aquelas cicatrizes, elas têm nome. Cada cicatriz que tem dentro do nosso coração, cada ferida que tem dentro do nosso coração, tem nome. Eu não gostaria de ser a ferida na vida das pessoas. Sabe? Eu tenho visto aí esse movimento da Natura, e não tô aqui para defender Natura, nem Tami, nem ninguém, mas olhar com olhos de compaixão. Pra que tanto ódio em cima dessa moça, desse rapaz chamado Tami? É um ódio tão grande. São pessoas religiosas que à noite compartilham live de culto comigo. Pessoas religiosas fazem parte do meu hall de amizade. E que vai lá na rede social, sabe? Desejar morte para outras pessoas. Não faz sentido isso, gente. Veste o sapato dessa pessoa lá. Vai entender. Né? A gente precisa entender. Cristo pede
Somente que você compreenda e ame as pessoas. Eu não sei, sabe? Eu creio que a gente vai prestar conta de tudo que a gente faz aqui na nossa vida. Essa conversa mole de cristão fica falando que ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu fico olhando aquelas frases no Facebook. Eu falo, cara, esse cara aqui é o ápice de um pesquisador. Porque nós, enquanto pesquisadores, nós temos que desenvolver esse olhar, sabe? De olhar o fato e separar o fato do objeto de pesquisa. Há 10 anos eu treino isso na minha vida enquanto pesquisadora. É uma dificuldade do caramba você fazer isso. Você não misturar isso tudo. Agora, essa conversa mole de que odeia o pecado, mas ama o pecador. Gente, quem ama não destila ódio nas pessoas. Quem ama não faz isso. Quem ama não exige que o outro seja igual a você. Não exige. Quem ama, gente, simplesmente ama. Não vai existir filhos iguais. Não vai existir. Não existe isso. Somos únicos. Pra vocês terem ideia, todo mundo tem uma impressão digital. Todos nós, não existe um cérebro igual ao outro. Então, hoje eu queria demais, sabe? Que vocês olhassem para vocês hoje e cicatrizem todas essas feridas que tem dentro de vocês por conta do desprezo e parem de tentar provar para as pessoas o que vocês não são só por conta de migalhas de amor. Parem com isso. Sabe por que vocês têm que parar? Porque Deus ama você incondicionalmente. Deus te conhece antes da fundação do mundo. Antes, Deus sabe quem você ia ser. Deus sabe disso. Para Deus não existe presente, passado, futuro. Para Ele tudo isso aqui já foi. O teu pai e a tua mãe, para você que sofre desprezo de pai e mãe, eles só foram um veículo para botar você aqui no mundo. Mas o teu pai realmente é Deus. A palavra fala que quando a gente morrer, o nosso espírito se volta a Deus. Não volta para o pai e para a mãe. Entenderam? É difícil, eu sei. Dói, eu sei. Tem gente escutando a live aqui que tá chorando, eu sei. Mas não façam mais isso de ficar tentando a aceitação de pessoas que não merecem vocês serem quem vocês são. Gente, a live voou. Vocês acreditam que tem 1 minuto para eu acabar tudo isso aqui? Não consegui sair do primeiro parágrafo do que eu escrevi para vocês aqui. Mas hoje, gente, sexta-feira, sabe? Tira esse momentinho aí de reflexão para você. Você é perfeito. Você é uma pessoa que foi feita por Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você não precisa da aprovação das outras pessoas para você ser quem Deus determinou que você seria. Entenda isso, pelo amor de Deus. Ok? Você não precisa do amor dessas pessoas para que elas definam quem você vai ser. O amor de Cristo para vocês basta. Surpreendam a Cristo amando outras pessoas. Não fique perdendo tempo tentando provar para outras pessoas. Ok, pessoal? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te ilumine. Um beijo enorme para vocês. Tô a 10 segundos para acabar essa live. Um beijo. Amo vocês e espero vocês 12:37. Tchau, tchau, gente. Compartilhem. Tchau, tchau.